Estudo sobre o livro de Gênesis, de Charles Henry Mackintosh, em uma tradução portuguesa do Depósito de Literatura Cristã de Lisboa, Portugal. Prefácio. O livro de Gênesis é, como alguém disse, a capa magnífica da Sagrada Escritura. Os hebreus deram-lhe como título a primeira palavra hebraica, traduzida aqui por no princípio. Um título muito apropriado, visto que nele se encontra o princípio, ou a origem de todas as coisas, sejam físicas ou morais. Não há nada, nem ninguém, na criação e entre todas as criaturas, que não haja tido princípio. O Deus eterno, sem matéria pré-existente, pela palavra do seu poder, trouxe à existência todas as coisas, por cuja vontade são e foram criadas. Apocalipse 4:11. Temos aqui o princípio ou a origem dos céus, da terra, das plantas e da vida animal, do homem, do pecado, do sacrifício, e também o relato do primeiro homicídio e ainda do primeiro ato judicial de Deus. É a história sagrada, incontestavelmente, feita não para satisfazer a curiosidade da mente humana, mas sim para mostrar com fatos como só o Espírito de Deus sabe e pode fazer o amor, a graça, a santidade, a justiça, a bondade, a ternura e longanimidade de Deus. Ainda segundo o parecer de outrem, este livro mostra-nos não apenas o projeto de toda a Bíblia, mas todo o plano da história do homem. O fim do livro do Apocalipse, o último na estrutura da Bíblia, mostra-nos o cumprimento final dos desígnios ou intentos de Deus. No Gênesis, vemos o princípio da revelação destes mesmos desígnios. A sexta edição inglesa de Notes on the Book of Genesis, da qual foi feita esta primeira tradução em língua portuguesa, tem a data de maio de 1861. Só na eternidade será revelada, de um modo surpreendente, a maneira como esta obra preciosa tem sido um meio de bênção para muitos milhares de cristãos em todo o mundo. Se aquele que ouve esta narração do conteúdo da leitura de estudos sobre o livro de Gênesis conseguir obter bênção para a sua alma e, consequentemente, em seus estudos particulares da Palavra de Deus, dar-nos-emos por mais do que recompensados. Os restantes volumes da célebre obra do escritor inglês Charles Henry Mackintosh sobre o Pentateuco são publicados por sua ordem, querendo Deus, tão cedo quanto nos seja possível. Lisboa, janeiro de 1965. Feliciano H. dos Santos. Estudo sobre o livro de Gênesis. Charles Henry Mackintosh. Capítulo 1. Existe qualquer coisa particularmente notável na maneira como o Espírito Santo abre este livro sublime. Ele apresenta-nos imediatamente a Deus, na plenitude essencial do seu ser e no isolamento de sua atuação. Toda matéria preliminar é dispensada. É a Deus que somos trazidos. Ouvimo-lo, de fato, quebrando o silêncio e brilhando sobre as trevas da terra, com o propósito de fomentar um globo no qual pudesse mostrar o seu poder eterno e a sua divindade. Não há nada aqui em que a vã curiosidade possa alimentar-se. Nada em que a pobre mente humana possa fazer especulação. Existe a perfeição da realidade e da verdade divina no seu poder moral para atuar sobre o coração e o entendimento. Nunca poderia estar dentro do alcance do Espírito de Deus satisfazer a vã curiosidade, apresentando teorias curiosas. Os geólogos podem explorar as entranhas da Terra
e extrair deles materiais, donde pode tirar conclusões para ajuntar e, em alguns casos, contradizer o relato bíblico. Pode especular com os restos de fósseis. Porém, o discípulo do Senhor agarra-se com santo prazer às páginas inspiradas. Lê, crê e adora a Deus. Possamos nós, neste espírito, prosseguir o estudo do livro profundo que temos agora aberto. Possamos nós saber o que é aprender no templo. Oxalá que a nossa investigação do conteúdo da Escritura Sagrada seja sempre feita no verdadeiro espírito de adoração. No princípio criou Deus os céus e a terra. A primeira frase no cânon divino coloca-nos na presença daquele que é a origem infinita de toda a verdadeira bem-aventurança. Não há argumento elaborado em prova da existência de Deus. O Espírito Santo não trata de nada dessa espécie. Deus revela-se a si. Faz-se conhecer pelas suas obras. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Salmo 119, 1. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor. Salmo 145, 10. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 13, 3. Ninguém, a não ser um infiel ou um ateu, procuraria um argumento para provar a existência de um que, pela palavra da sua boca, chamou os mundos à existência e se revelou a si mesmo como Deus Todo-Poderoso e Eterno. Quem, senão Deus, podia criar alguma coisa? Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Quem produz por conta o seu exército? Quem a todas chama pelos seus nomes? Por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Isaías 40, 26. Os deuses das nações são vaidades, porém o Senhor fez os céus. 1 Crônicas 16, 26. No livro de Jó, capítulo 38 a 41, temos um apelo feito de modo mais sublime da parte do Senhor. A obra da criação como um argumento incontestável de sua superioridade infinita. E esse apelo, ao mesmo tempo que põe perante a compreensão a prova mais ardente e convincente da onipotência de Deus, toca o coração também pela sua assombrosa condescendência. A majestade, o amor, o poder e a ternura são divinos. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Aqui estava, em boa verdade, uma esfera na qual só Deus podia operar. O homem, na vaidade de seu coração, tem sempre mostrado estar pronto a interferir com Deus noutras e mais elevadas esferas de atuação. Porém, na cena que temos perante nós, o homem não teve lugar, até que, com efeito, se tornou, como tudo mais, o objeto do poder criador. Deus esteve só na criação. Ele olhou desde a sua habitação eterna de luz para a imensidade assolada e viu nela a esfera na qual os seus planos e desígnios maravilhosos haviam ainda de ser realizados e manifestados, onde o Filho Eterno havia ainda de viver, trabalhar, testificar, sofrer e morrer, a fim de mostrar, à vista dos mundos maravilhados, as perfeições gloriosas da divindade. Tudo era trevas e caos. Deus é o Deus da luz e ordem. Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. 1 João, capítulo 1, versículo 5. As trevas e a confusão não podem viver na sua presença, quer encaremos o fato sobre o ponto de vista físico, moral, intelectual
ou espiritual. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Pôs-se a ponderar sobre o teatro das suas futuras operações. Isso era um panorama verdadeiramente sombrio. Uma vista em que havia amplo lugar para o Deus da luz e vida operar. Somente Ele podia iluminar as trevas, fazer brotar a vida, substituir o caos por ordem e fazer separação entre as águas, onde a vida pudesse manifestar-se sem medo da morte. Eram operações dignas de Deus. E disse Deus: haja luz e houve luz. Quão simples, e contudo, como é próprio de Deus, Ele falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. Salmo 33, 9. A infidelidade pode perguntar: como? Onde? Quando? A resposta é: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus capítulo 11, versículo 3. A filosofia pode rir-se desdenhosamente por isso e declará-lo ignorância rude ou credulidade cega, própria de um século de semibarbarismo, mas completamente imprópria de homens que vivem num século iluminado da história do mundo, quando o museu e o telescópio nos têm posto de posse de fato dos quais os escritores sagrados nada sabiam. Que sabedoria, que conhecimento, ou antes, que loucura, que falta de senso, que inaptidão para compreender o fim e o desígnio da Sagrada Escritura. Certamente não é o objetivo de Deus fazer de nós astrônomos ou geólogos, ou ocupar-nos com pormenores que o microscópio ou o telescópio põe diante de cada rapaz da escola. O objetivo é conduzir-nos à sua presença, como adoradores, com corações e a razão ensinados e devidamente governados pela sua palavra. Contudo, isto nunca satisfaria o chamado filósofo, que, desprezando o que ele chama preconceitos de mentes vulgares e tacanhas dos discípulos sinceros da palavra de Deus, pega ousadamente no seu telescópio e com ele examina os céus distantes, ou desce aos profundos recessos da terra em busca de stratum, formações geológicas e fósseis, todos os quais, segundo seus cálculos, aperfeiçoam grandemente, se é que não contradizem absolutamente o relato inspirado. Com tais oposições da falsamente chamada ciência, 1 Timóteo 6,20, nada temos que ver. Acreditamos que todas as verdadeiras descobertas, quer em cima nos céus, quer embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra, concordarão com o que está escrito na palavra de Deus. E se não estiverem em plena harmonia com a palavra de Deus, são perfeitamente desprezíveis, segundo o parecer de todo verdadeiro amante da Escritura Sagrada. Isto dá grande tranquilidade ao coração em dias como estes, tão férteis em especulações de saber e teorias estrondosas, que afinal, em muitos casos, cheiram a racionalismo e infidelidade positiva. É indispensável ter o coração inteiramente fundado quanto à plenitude, à autoridade, perfeição, majestade e inspiração plenária das Sagradas Escrituras. Se verá como isto é a única salvaguarda eficaz contra o racionalismo da Alemanha e a superstição de Roma. O conhecimento perfeito e a sujeição profunda à palavra de Deus são as grandes aspirações do momento presente. Que o Senhor, na sua muita graça, aumente abundantemente tanto uma como outra destas aspirações. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Temos aqui os dois grandes símbolos tão largamente empregados em toda a palavra de Deus. A presença da luz faz o dia.
A falta dela faz a noite. Mesmo se dá com a história das almas. Há os filhos da luz e os filhos das trevas. É uma diferença muito clara e solene. Todos aqueles em quem resplandeceu a luz da vida, todos os que foram eficientemente visitados com o Oriente lá do alto, Lucas 1:78, todos os que receberam a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo, quem quer que sejam e onde quer que se encontrem, pertence à primeira classe. São os filhos da luz, os filhos do dia. Por outro lado, todos os que ainda estão nas trevas da natureza, na cegueira da natureza e na incredulidade da natureza, todos os que não receberam ainda em seus corações pela fé os raios resplandecentes do sol da justiça, estão ainda envoltos nas trevas da noite espiritual. São filhos das trevas, filhos da noite. Que o leitor pergunte a si mesmo, na presença daquele que esquadrinha os corações: a qual destas duas classes de pessoas pertence neste momento? Que pertence a uma ou a outra é fora de dúvida. Pode ser pobre, desprezado e iletrado, mas se pela graça de Deus há um laço que o liga ao Filho de Deus, à luz do mundo, então é, na realidade, um filho do dia e está destinado a brilhar dentro em pouco, nessa esfera celestial, aquela região de glória da qual o Cordeiro que foi morto será o sol central para todo sempre. Nada disso é obra nossa. É o resultado do desígnio e operação do próprio Deus, que nos deu luz e vida, gozo e paz em Jesus e no seu sacrifício consumado na cruz. Porém, se aquele que ouve é totalmente estranho à ação santa e à influência da luz divina, se os seus olhos não foram abertos para ver alguma beleza do Filho de Deus, então, ainda que tivesse toda a ciência de Newton, ainda que tivesse sido enriquecido com todos os tesouros da filosofia, ainda que tivesse bebido com avidez em todos os cursos da ciência humana, ainda que o seu nome fosse adornado com todos os títulos que as escolas e universidades do mundo lhe pudessem dar, continuaria a ser um filho da noite, um filho das trevas. E se morrer na sua presente condição, ficará na escuridão e horror de uma noite eterna. Não avance mais um só minuto sem ter ficado inteiramente certo se pertence ao dia ou à noite. O ponto sobre o qual desejo agora falar é a criação das luzes. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. O Sol é o grande centro de luz, o centro do nosso sistema. Em redor dele giram os astros menores. Dele recebem também a sua luz. Por isso, o Sol pode, legitimamente, ser visto como um símbolo próprio daquele que em breve há de levantar-se, trazendo cura nas suas asas, para alegrar os corações daqueles que temem o Senhor. A aptidão e beleza do símbolo é inteiramente clara para quem, tendo passado a noite em vigia, presencia o nascer do sol dourando com os seus raios o céu oriental. As neblinas e as sombras da noite são dispersas, e toda a criação parece aclamar o regresso do astro de luz. Assim será, em breve, quando aparecer o sol da justiça. As sombras da noite fugirão, e toda a criação regozijar-se-á com o raiar de uma manhã sem nuvens,
o alvorecer de um dia brilhante e interminável de glória. A lua, sendo por si mesma opaca, recebe toda a sua luz do sol. A lua reflete sempre a luz do sol, salvo quando a Terra e as suas influências intervêm. Observação. É um fato interessante que a lua, quando vista através de um poderoso telescópio, apresenta o aspecto de uma vasta ruína da natureza. Tão depressa o sol se põe no horizonte, a lua apresenta-se para receber os seus raios de luz e refleti-los outra vez sobre o mundo na escuridão. Ou, no caso de ser visível durante o dia, exibe sempre uma luz pálida, como resultado inevitável de aparecer na presença de maior claridade. É verdade, como tem sido observado, que o mundo às vezes interpõe-se. Nuvens escuras, neblinas cerradas e vapores gelados também levantam-se da superfície da Terra e ocultam da nossa vista a luz prateada da lua. Contudo, assim como o sol é um símbolo lindo e próprio de Cristo, do mesmo modo, a lua nos lembra admiravelmente a Igreja. A origem da sua luz está oculta para a vista. O mundo não o vê, mas ela vê-o. E é responsável por refletir os seus raios de luz sobre o mundo de trevas. O mundo não tem meio de conhecer coisa alguma de Cristo, senão por meio da Igreja. Vós, diz o apóstolo Paulo, sois a nossa carta, conhecida e lida por todos os homens. E acrescenta, porque já é manifesto que sois a carta de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Que lugar de responsabilidade! Quão sinceramente deve ela vigiar contra tudo que impede o reflexo da luz celestial de Cristo em todos os seus caminhos. Porém, como deve a Igreja refletir esta luz? Permitindo que a luz brilhe sobre ela em todo o seu brilho límpido. Se a Igreja tão somente andar na luz de Cristo, há de certamente refletir a sua luz, e isto mantê-la-á sempre na sua própria posição. A luz da lua não é sua. Do mesmo modo acontece com a Igreja. Ela não é chamada para se mostrar a si mesma ao mundo. Deve simplesmente refletir a luz que recebe. É obrigada a estudar com santa devoção o caminho que o Senhor trilhou aqui no mundo. E, mediante a energia do Espírito Santo que habita nela, seguir nesse caminho. Mas o mundo, com as suas neblinas, nuvens e os seus vapores, intervém e oculta a luz e mancha a epístola. O mundo não pode ver muito dos traços do caráter de Cristo naqueles que se chamam pelo seu nome. Na verdade, em muitos casos, eles apresentam um contraste humilhante em vez de uma semelhança. Possamos nós estudar Cristo devotamente, de modo a podermos imitá-lo mais fielmente. As estrelas são luminares distantes, brilham noutras esferas e têm pouca ligação com esse sistema, a não ser que pode ver-se a sua cintilação. Uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim será no reino futuro do Filho de Deus. Ele resplandecerá com o brilho vivo e eterno. O seu corpo, a Igreja, refletirá fielmente o seu brilho sobre tudo à sua volta, enquanto que os santos individualmente brilharão nestas esferas que o justo juiz lhes distribuir, como galardão do serviço fiel prestado durante a noite de sua ausência. Este pensamento deve animar-nos a uma mais ardente e vigorosa diligência por conformidade com o nosso Senhor ausente. Veja, por exemplo, Lucas 19, 12 a 19. Certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam
e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. E veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. E este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Em seguida, são introduzidas as ordens inferiores da criação. O mar e a terra são criados para transbordar com vida. Alguns podem sentir-se autorizados a considerar as operações de cada novo dia como simbolizando as várias dispensações e os seus grandes princípios característicos de ação. Quero apenas dizer a este respeito que existe uma grande necessidade, quando a palavra de Deus é tratada desse modo, de vigiar com todo zelo a operação da imaginação e também de prestar a maior atenção à analogia da Escritura. De contrário, correremos o risco de fazer erros graves. Não me sinto disposto a entrar numa tal linha de interpretação. Portanto, limitar-me-ei àquilo que julgo ser o sentido claro do texto sagrado. Vamos considerar agora o lugar do homem, colocado sobre as obras de Deus. Depois de tudo haver sido posto em ordem, era preciso alguém para tomar a direção. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. O leitor notará a alteração de ele para eles. Não nos é apresentado o fato atual da formação da mulher até o capítulo subsequente. Não obstante, encontramos aqui Deus abençoando-os e dando-lhes conjuntamente o lugar de governo universal. Todas as ordens inferiores da criação foram postas sobre o seu domínio comum. Eva recebeu todas as suas bênçãos em Adão. Nele recebeu também a sua dignidade, se bem que ainda não tivesse sido chamada à existência. Ela era, no desígnio de Deus, vista como parte do homem. No teu livro, todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Salmo 139, 16. Assim é com a igreja, a noiva do segundo homem. Ela era vista desde toda a eternidade em Cristo, a sua cabeça, como lemos no primeiro capítulo de Efésios. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Antes que um só membro da igreja tivesse respirado o fôlego da vida, todos eram, na mente eterna de Deus, predestinados para serem conformes à imagem de seu Filho. Os desígnios de Deus tornam a igreja necessária para completar o homem místico. Por isso, a igreja é chamada à plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios, capítulo 1, 23. Trata-se de um título espantoso, que explica muito da dignidade, importância e glória da igreja. Em geral, considera-se a redenção como dizendo respeito apenas à bem-aventurança e segurança das almas individualmente,
Isto, porém, é uma opinião muito fraca sobre o assunto. Que tudo que pertence, de algum modo, ao indivíduo está absolutamente seguro é, bendito seja Deus, um fato verdadeiro. Mas esta é a parte menos importante da redenção. Porém, que a glória de Cristo está incluída na e ligada com a existência da igreja é uma verdade profunda e poderosamente mais importante. Se eu tenho o direito, com base na autoridade das Escrituras Sagradas, de me julgar como uma parte essencial do que é na realidade necessário para Cristo, já não posso ter dúvida alguma se há abundância de provisão para as minhas necessidades. E não é a igreja do mesmo modo necessária para Cristo? É, sem dúvida. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Todavia, nem o varão é sem mulher, nem a mulher sem o varão, no Senhor. Porque toda mulher provém do varão, assim como também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 8 a 12. Por isso, já não é apenas a questão de saber se Deus pode salvar um pobre pecador perdido e recebê-lo no poder da justiça divina. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Não deixou o primeiro homem sem uma adjuntora, nem tampouco deixará o segundo. Assim como no caso do primeiro, haveria um vazio na criação sem Eva. Do mesmo modo, que pensamento estupendo! No caso do último, haverá uma falta na nova criação sem a noiva, a igreja. Vejamos agora a maneira como Eva foi trazida à existência, se bem que, fazendo-o, tenhamos que antecipar parte do capítulo subsequente. De entre todas as ordens da criação, não foi encontrada uma adjuntora para Adão. Um sono pesado tinha de cair sobre ele, e uma adjuntora devia ser formada de si mesmo para partilhar do seu domínio e de sua bem-aventurança. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Gênesis capítulo 2, 21, 23. Observação. Uma consulta de Efésios capítulo 2, 20 e 22 mostrará ao leitor que as palavras traduzidas por edificados e juntamente edificados é a palavra hebraica aqui traduzida por formou. São inflexões do mesmo verbo. Contemplando Adão como um símbolo de Cristo e Eva como figura da igreja, como a Sagrada Escritura inteiramente nos autoriza, vemos como a morte de Cristo necessitava ser um fato consumado, antes que a igreja pudesse ser estabelecida, embora, nos desígnios de Deus, ela fosse vista e escolhida em Cristo antes da fundação do mundo. Há, no entanto, uma grande diferença entre o secreto propósito de Deus e a revelação do seu cumprimento. Antes que o propósito divino pudesse ser atualizado a respeito das partes constituintes da igreja, era preciso que o Filho de Deus fosse rejeitado e crucificado. Que ele tomasse o seu lugar nas alturas, que mandasse o Espírito Santo para batizar os crentes num corpo. Não é que as almas não fossem vivificadas e salvas antes da morte de Cristo. De certo que o foram,
Adão foi salvo, e milhares de outros em todos os séculos, em virtude do sacrifício de Cristo, embora este sacrifício não tivesse sido ainda consumado. Porém, a salvação individual de almas é uma coisa, e a formação da Igreja, como uma coisa distinta pelo Espírito Santo, outra completamente diferente. Essa distinção não é suficientemente compreendida e, mesmo onde é mantida na teoria, é acompanhada de poucos dos resultados práticos que podem naturalmente ser esperados de uma verdade tão estupenda. O lugar único da Igreja e o seu parentesco especial com o segundo homem, o Senhor do céu, os seus privilégios distintos e dignidades, todas estas coisas produziriam, se fossem compreendidas no poder do Espírito Santo, os mais ricos, mais raros e mais fragrantes frutos. Veja Efésios, capítulo 5, 23 a 32. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da Igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a Igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a Igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Quando contemplamos o símbolo que temos perante nós, podemos fazer alguma ideia dos resultados que deveriam seguir-se à compreensão da posição da Igreja e o seu parentesco. Quanto amor não devia Eva a Adão? Que intimidade ela desfrutava? Que parte em todos os seus pensamentos, em toda a sua dignidade e em toda a sua glória. Ela tinha inteiramente parte. Ele não dominava sobre ela, mas com ela. Ele era senhor de toda a criação, e ela tinha parte com ele. Sim, como já foi observado, ela era olhada e abençoada nele. O homem era o objeto, e quanto à mulher, ela era necessária para ele, e, portanto, foi trazida à existência. Nada pode ser tão impressionante como um símbolo. Primeiro o homem é criado, e a mulher é vista nele, e então formada dele. Tudo isso forma um símbolo de caráter mais notável e instrutivo. Não é que uma doutrina jamais possa ser fundada sobre um símbolo, mas quando achamos a doutrina plena e claramente estabelecida noutras partes da Palavra de Deus, podemos compreender, apreciar e admirar o símbolo. O Salmo 8 dá-nos uma ideia admirável do homem colocado sobre as obras de Deus. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Aqui o homem é tido em conta,
sem qualquer menção da mulher. E isto está perfeitamente de conformidade com seu caráter, porque a mulher é considerada como fazendo parte do homem. Não há revelação direta do mistério da Igreja em parte alguma do Velho Testamento. O apóstolo Paulo diz claramente: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, do Novo Testamento. Leia Efésios capítulo 3, do verso 1 ao 11. Deste modo, no salmo que acabamos de reproduzir, somente nos é apresentado o homem, porém sabemos que o homem e a mulher são encarados debaixo de uma cabeça. Tudo isso terá o seu cumprimento nos séculos vindouros. Então o verdadeiro homem, o Senhor do céu, tomará o seu lugar no trono, e na companhia de sua noiva, a Igreja, dominará sobre a criação restaurada. Esta Igreja é vivificada da sepultura de Cristo. É parte do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Ele é a cabeça e ela o corpo, formando um homem, como lemos no capítulo 4 de Efésios, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A Igreja, sendo assim parte de Cristo, ocupará um lugar na glória completamente único. Não havia criatura alguma que estivesse tão perto de Adão como Eva, porque nenhuma outra criatura era parte dele. Do mesmo modo, com respeito à Igreja, ela terá o lugar mais próximo de Cristo na sua glória futura. Nem tampouco é apenas o que a Igreja será que desperta a nossa admiração, mas o que a Igreja é. Ela é, agora, o corpo do qual Cristo é a cabeça. É agora o templo do qual Deus é o habitante. Ó, que espécie de pessoas nós deveríamos ser? Se este é o presente, e tal será a dignidade futura daquilo que nós, pela graça de Deus, fazemos parte, sem dúvida que nos convém uma conduta santa, consagrada, em separação e elevada. Que Deus, o Espírito Santo, possa mostrar estas coisas mais clara e poderosamente aos nossos corações, para que assim possamos ter uma compreensão mais profunda da conduta e do caráter de que é digna a santa vocação com que fomos chamados, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios capítulo 1, versículo 18 a 23. Fim do capítulo 1 do estudo sobre o livro de Gênesis de Mackintosh. Seguiremos no próximo vídeo para o capítulo 2, se assim Deus o quiser.